Boa noite, família. Louvado seja o Senhor. Obrigado por estarem aqui comigo hoje. Bem, tenho algumas coisas no meu coração e agradeço a cada um de vocês por terem vindo tão tarde esta noite. Mas enquanto eu orava esta tarde, dirigindo por aí como costumo fazer, o Senhor tinha algumas coisas a dizer sobre o que está por vir. Então, estou apenas intercedendo pelas nações, como minha esposa e eu fazemos, junto com nossos filhos. Ele abriu meus olhos e ele disse: eu quero te mostrar algumas coisas que estão por vir. É algo muito sério. Então vou falar sobre isso. Mas primeiro, quero mostrar a vocês o que nós impedimos, eu creio, em oração. Vocês sabem, é incrível quando nos reunimos como um corpo. Muitas mãos tornam o trabalho mais leve. E por isso quero passar este vídeo para vocês, porque acredito que este vídeo é resultado do nosso grupo de oração aqui. Vocês sabem, eu sei que há outras pessoas orando, pessoal, mas acredito que temos uma grande força, como um corpo com tantos que se reúnem aqui juntos. Quero dizer, são milhares. Na verdade, no último vídeo, tivemos mais de 50 mil pessoas orando naquele período de 2 horas. Tivemos quase 300 conversões e damos toda a glória a Deus por isso. Começamos uma nova semana agora, mas na semana passada tivemos mais de 1.500 pessoas nascendo de novo neste canal. E isso me deixou realmente animado. Eu disse para o Brandon, estamos fazendo, sabe, como quando você vê aqueles quebra-gelos passando, estamos quebrando o gelo. Então é simplesmente incrível ver o que Deus está fazendo através deste pequeno canal do YouTube todos os dias. Então temos este vídeo que vamos mostrar para vocês, do qual acredito que tivemos uma grande participação em oração e em impedir esse ataque terrorista. Pode ir, filho, se quiser colocar o vídeo. E nos diga se você consegue ouvir aí, porque quero que vocês possam ouvir. Isso é muito importante. Pode ir em frente. Prisões por terrorismo em Magna. Eu sou George Drixie, notícia de última hora ao vivo aqui em Magna. Estou na 85ª West, bem ao lado da Magna Main Street, onde na noite passada 2 homens foram presos e pelo menos um deles foi formalmente acusado de supostas ameaças terroristas. Quero mostrar para vocês o vídeo da noite passada. A ABC4 foi a única equipe presente no local para mostrar a vocês o FBI cumprindo um mandado de busca lacrado. Agora, os documentos de acusação dizem que no dia 12, um artefato explosivo foi encontrado embaixo de um veículo de imprensa e a investigação os levou até uma casa aqui em Magna na noite passada, onde cumpriram esse mandado de busca e encontraram mais dispositivos. Eles achavam que eram falsos, mas os suspeitos disseram em entrevistas que eram reais, então tiveram que evacuar as casas próximas. Fomos informados de que Adib Nazir, de 58 anos, foi preso e acusado de posse de armas de destruição em massa e ameaças de terrorismo, entre outras acusações. O segundo homem, Adib, também foi mencionado, mas não foi formalmente acusado. Ainda não encontramos esses documentos de acusação para Adib, mas continuamos acompanhando o caso, pois acredita-se que ele tenha acusações semelhantes às de Adib. Agora, a polícia afirma que as supostas ações deles criaram um risco significativo de, abre aspas, vítimas em massa. E foi isso que os trouxe até este bairro, que agora está tranquilo, mas não era esse o caso no final da noite passada e início da manhã de hoje. Eu e o fotojornalista Denis Solana conversamos com os vizinhos. Eles disseram que foram acordados por uma granada de luz e viram agentes do FBI entrando na casa. Alguns tiveram que sair, enquanto outros presenciaram tudo do quintal. Quero mostrar a casa para vocês. O Denis vai dar um zoom aqui. Há algumas coisas preocupantes quando você olha para esta casa. Uma bandeira na varanda da frente que diz: ele já morreu? Além disso, um mastro com uma bandeira que diz "Nós, o povo", algo bem comum, mas a bandeira americana está de cabeça para baixo. E essas são algumas das coisas que descobrimos hoje ao chegarmos neste bairro conversando com os vizinhos sobre suas experiências. E claro, é assustador ouvir tudo isso acontecendo. Bem na frente de casa, tendo que sair de suas casas e depois descobrir que poderia haver explosivos nessas residências.
Então conversei com uma das vizinhas que presenciou tudo isso acontecer no seu quintal da frente. Então, não é mesmo? Jesus não é maravilhoso? Jesus não é maravilhoso por nos permitir pegar pessoas assim? Eu acredito que o poder da oração foi o que fez isso, senhoras e senhores. É o que está revelando o que está oculto. E assim, enquanto oramos, enquanto buscamos a face, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se afastar dos seus maus caminhos, então eles ouvirão dos céus e eu curarei a sua terra. E eu acredito que, enquanto buscamos a face dele e oramos, estamos ouvindo, vamos ouvir dos céus, ele vai curar nossa terra, senhoras e senhores, e eu acredito nisso. Você não acredita? Quero dizer, não é incrível? Jesus é maravilhoso. E ninguém perdeu a vida. E no artigo, mas quando você lê sobre isso, que eles acenderam o pavio embaixo daquele veículo de notícias e não explodiu. Não explodiu. Então estava com defeito. Então essa é a mão de Deus. Vemos a mão de Deus em ação protegendo o nosso povo, mesmo quando eles talvez nem percebam que estão sendo protegidos. Anjos sem que percebamos. Eu só quero dar toda a glória a Deus nesta noite. E isso é motivo de alegria, porque podemos ver as orações funcionando, porque eu só queria recapitular e mostrar isso para vocês. Teve algumas pessoas que me enviaram isso e eu fiquei muito animado com isso. Eu acredito que isso foi em Utah. Então, e sabemos que há muito, muito mais. Sabemos pelo Espírito de Deus que há muito, muito mais pessoas como essa, pelas quais vamos orar para que seus planos sejam frustrados, que as trevas sejam expostas, que a luz brilhe e que Deus receba a glória por proteger o povo nesses últimos dias. Como eu te disse, se você está nessa área, se você está nessas regiões, que você ande por aí clamando pelo sangue de Jesus, aplicando o sangue, caminhando pelas ruas, orando por proteção sobre sua cidade. E eu creio que, ao fazermos isso como um corpo, de acordo com Efésios, estamos assentados com ele nas regiões celestiais, muito acima de todo principado e potestade. Acredito que se assumirmos nossa posição de autoridade, impediremos cada vez mais coisas como essa nos próximos dias. Então, é emocionante. Porque o Senhor me disse, você deve orar por Chicago. Chicago é um ponto quente no momento. Chicago, Boston, Filadélfia, Nova York e Washington, D.C. Não estou dizendo que esses outros lugares não sejam pontos quentes, mas há coisas estratégicas que o Senhor me mostrou sobre essas 5 cidades que não posso revelar publicamente. Simplesmente eu simplesmente não vou fazer isso agora. Então, só quero que você realmente fique atento se mora nessas áreas e ore pela sua cidade diariamente. E assim, sabemos que as trevas estão ficando mais escuras e a luz está ficando mais clara. Agora, isso foi o que eu vi hoje e vou entrar nesse assunto e passar pelas coisas que o Senhor me mostrou e, como disse, vou tentar ser o mais breve possível. Mas quero que você ouça essa mulher que está prestes a falar. Acredito que é sobre... não é nas Nações Unidas. Não sei exatamente o que é isso, mas ela falou e está dizendo exatamente o que recebemos em oração, o Estado da União. Então isso é um Estado da União. Coloque essa mulher para falar. E ela é algum tipo de chefe. Não sei quem ela é, mas ela diz exatamente o que oramos e o que o Senhor nos disse que diriam. Então quero que você ouça uma parte disso. Teve uma parte disso que foi alarmante. Nem preciso dizer que foi bem ruim, mas vou apenas colocar isso para tocar. Você pode colocar um trecho disso, filho? Membros honoráveis. O que está acontecendo atualmente em Gaza tem abalado profundamente a consciência do mundo. Pessoas mortas enquanto imploravam por comida, mães segurando bebês sem vida. Essas imagens são simplesmente catastróficas. Então, quero começar deixando muito claro, a fome provocada pelo homem nunca pode ser usada como arma de guerra. Pelo bem das crianças, pelo bem da humanidade, isso precisa parar. Isso também faz parte de uma mudança mais sistemática no último mês, que é simplesmente inaceitável. Vimos o sufocamento financeiro da autoridade palestina, os planos para o projeto de assentamento na chamada Área I, que facilmente cortaria a Cisjordânia ocupada de Jerusalém Oriental.
as ações e declarações dos ministros mais extremistas do governo Ismael, que incitam à violência. Tudo isso aponta para uma tentativa clara de minar a solução de dois estados, de enfraquecer a visão de um Estado palestino viável. E não podemos permitir que isso aconteça. E, caro membro, realmente me dói dizer essas palavras e sei que, para muitos cidadãos, a incapacidade da Europa de concordar com um caminho comum a seguir é igualmente dolorosa. Eles estão perguntando até que ponto as coisas precisam piorar antes que haja unidade na resposta. Eu entendo. Porque o que está acontecendo em Gaza é inaceitável. E porque a Europa deve liderar o caminho, assim como já fez antes. Nosso apoio financeiro e ajuda humanitária superam em muito os de qualquer outro parceiro. Nosso compromisso com uma autoridade palestina viável mantém viva a solução de dois estados. E devemos instar outros a agir urgentemente, tanto na região quanto além dela. Mas, é claro, a Europa precisa fazer mais. Muitos Estados-membros avançaram por conta própria. Da nossa parte, propusemos suspender partes do nosso financiamento Horizon, mas isso está travado. Sem uma maioria, precisamos superar isso. Não podemos nos dar ao luxo de ficar paralisados. E é por isso que vou propor um pacote de medidas para traçar um caminho a seguir. Primeiro, a comissão fará tudo o que estiver ao seu alcance sozinha. Vamos suspender nosso apoio bilateral a Israel. Vamos interromper todos os pagamentos nessas áreas, sem afetar nosso trabalho com a sociedade civil de Ismael ou com o Yad Vashem. Em segundo lugar, faremos mais 2 propostas ao Conselho. Vamos propor sanções aos ministros extremistas e aos colonos violentos e também proporemos uma suspensão parcial do acordo de associação em questões relacionadas ao comércio. Estou ciente de que será difícil encontrar maiorias e sei que qualquer ação será demais para uns e insuficiente para outros. Mas todos nós devemos assumir nossa própria responsabilidade. Parlamento, Conselho, Comissão. Meu terceiro ponto, vamos criar um grupo de doadores para a Palestina no próximo mês, incluindo um instrumento dedicado à reconstrução de Gaza. Quero dizer, você basicamente entende o que está acontecendo. Não preciso ficar repetindo tudo o que a mulher está dizendo e o que eles querem fazer. Mas é o que o Senhor nos disse que viria. Tudo o que ela está dizendo na frente de todas aquelas pessoas e o que eles estão tramando é uma solução de 2 estados. Eles estão elaborando um plano para uma solução de 2 estados. Para esta semana, acredito que veremos isso se desenrolando ainda mais nos próximos dias, especialmente na semana dos dias 21, 22 e 23, a principal semana da ONU. E foi isso que eles votaram no dia 11, uma solução de 2 estados para dividir a terra de Israel, reconhecendo a Palestina como um estado. E assim vemos as coisas que o Senhor nos disse que viriam em oração neste canal há meses. Está acontecendo. E é por isso que o Senhor nos disse, ele disse que setembro será um mês para se lembrar. Uma grande aceleração. Observe a figueira, que é Israel. Observe essas coisas nos próximos dias, e ele nos alertou. E aqui, este é um discurso importante sendo feito diante de todas essas pessoas sobre como cortar fundos de Israel, não dando apoio, fazendo todas essas coisas promovendo uma solução de 2 estados, falando sobre uma solução de 2 estados. Bem, em oração hoje, enquanto eu dirigia por aí, eu vi, lembre-se que eu disse que vi, isso pode ser sensível de se falar, mas eu vi vindo da região de Berlim. Eu vi uma suástica surgindo do céu que parecia um sinal do Batman. E ela começou a brilhar no ar. Bem, e quando eu estava intercedendo por isso, eu perguntei, Senhor, o que é isso? Por que o Senhor me mostrou isso? Ele começou a me mostrar o que isso representava e o que está acontecendo. Eu testemunhei pessoalmente pessoas envolvidas com o satanismo e o ocultismo,
que estavam naquelas áreas realizando suas práticas e rituais satânicos com a intenção de invocar o antigo espírito de Hitler. Sim, aquele mesmo espírito demoníaco que todos sabemos que estava diretamente ligado a ele. Eles o invocavam por meio de feitiçaria. E eu vi sacrifício humano real acontecendo ao redor de um altar com um grande pentagrama sobre ele. E o Senhor me mostrou essas pessoas elitistas, esse grupo de pessoas que estavam fazendo essas práticas, invocando o Hitler ou o espírito demoníaco que estava em Hitler para vir sobre uma nova entidade, para provocar guerra e limpeza étnica. Uma nova onda de antissemitismo está chegando de uma forma que nunca vimos antes nesta geração. E enquanto eu via essas práticas satânicas acontecendo enquanto orava, eu vi o CERN, e havia coisas que estavam ligadas ao colisor de hidrogênio e ao CERN, e isso. E enquanto eles enviavam o sinal do Batman com a suástica, isso acontecia no reino espiritual. O que o símbolo do Batman representava nos quadrinhos, e o que sabemos é que foi isso que trouxe o Batman para aquela área. Era o seu alerta. Precisamos disso. Precisamos do Batman. Certo? Então, o símbolo do Batman subiu no ar. Então, esta era uma suástica que subia no ar. E era preto, branco e vermelho ao redor. E foi criado como um símbolo do Batman em toda a Europa. E o Senhor me mostrou que eles estavam invocando no espírito uma onda demoníaca de um espírito do tipo Hitler na Europa. Essa prática oculta, enquanto eu orava, eu podia ver. Estamos testemunhando uma onda de anarquia na França, algo que nunca vimos acontecer antes. Como se ele fosse o precursor, abrindo caminho, como o chefe de uma solução de 2 estados. Eu disse que ele prepararia o terreno. Ele prepararia o terreno e o deixaria pronto para o anticristo assumir. Que ele era o Ismael. Muitas pessoas acreditam que ele é o Isaac, que ele seria aquele que, você sabe, sempre há um Ismael antes de Isaac. Ali está o Ismael. Ele é o Ismael. O Isaac está sendo preparado atrás de uma cortina, sendo preparado por espíritos demoníacos. E eu vi o Isaac. E eles o chamam de Mahdi. Ele ainda não está em cena, até o ponto em que vemos o Ismael. Ele vai arar a terra. Ele está se preparando. Ele está se preparando para o anticristo assumir o poder nos próximos dias. Mas o Senhor me mostrou uma grande agitação civil chegando na Europa. E vou mostrar alguns clipes que são só o começo. Agora mesmo. Você tem isso? Você consegue fazer isso? É isso que está acontecendo na França. Acho que esta semana. Se você mora na França e puder verificar isso, agradecemos. Mas pelo que entendi, tudo o que o Senhor está me mostrando está acontecendo. Com grande antirretórica contra o governo é ruim. Mas o Senhor diz que isso é apenas o começo, que isso começaria a aumentar. Então você pode pará-lo. Então, enquanto vemos esses eventos acontecendo, é isso que o Senhor está nos alertando. E enquanto eu observava da Alemanha, vi outra coisa nos próximos dias. Mas vi uma tentativa contra a vida de Benjamin. Preciso ter cuidado com as palavras, grandes conspirações e planos. Essa é uma boa forma de dizer. Vi grandes conspirações e planos para derrubar o governo de Israel nos próximos dias. E o Senhor disse: orem pela paz nessa região, porque estão tentando trazer instabilidade. E então, enquanto eu orava pelo governo de Israel e para que eles tomassem as decisões corretas por causa de todo o antissemitismo que vai aumentar nos próximos dias, quando você vir a semana do dia 20, aquela semana importante, ou seja lá como chamam, eles vão tomar grandes decisões. E então o Senhor disse: orem sobre isso. Então, enquanto eu orava sobre isso, eu vi aquilo. Vi eles praticando feitiçaria demoníaca.
Eles estavam sacrificando um ser humano. Eu realmente vi um ser humano. Era demoníaco. Tudo o que eu vi era demoníaco. O que eles estavam fazendo era para invocar, através do sacrifício humano, um espírito de Hitler para tomar conta da Europa. E então eu vi a guerra estourar em uma proporção ainda maior. Enquanto isso... obrigado, Espírito Santo. Vi a Itália dividida. Estou falando de um grande terremoto atinge a Itália. E quando atinge a Itália, atinge o Vaticano. E as paredes do Vaticano, há paredes no Vaticano que vão ter rachaduras enormes. Rachaduras enormes vão dividir a fundação do Vaticano nos próximos dias. E isso é simbólico do que está prestes a acontecer com um grande derramamento do Espírito de Deus sobre o povo católico. Pois um grande abalo está chegando ao Vaticano. E eu vi a própria fundação e os edifícios naquela área, onde eles têm todos os seus edifícios, onde o Papa mora. Eu vi o lugar sendo abalado a ponto de aparecerem rachaduras nos prédios e eles tiveram que desocupar porque não era seguro ficar lá dentro. Em certos edifícios, eles eram inabitáveis. No Vaticano, por causa da estrutura antiga. São prédios antigos. E quando isso acontecer? Eu vi rachaduras na fundação e nas paredes, que eram grandes. E o Senhor me disse que era simbólico, semelhante ao que aconteceu quando Jesus morreu. E o véu foi rasgado. Foi rasgado. Você sabe como ele foi rasgado. Foi rasgado. De cima a baixo. E é isso que estou tentando te dizer. Vai haver um grande abalo. Que vai acontecer no Vaticano nos próximos dias com um grande terremoto. E isso será simbólico de um novo movimento que virá sobre o povo católico. E uma grande manifestação do Espírito de Deus aparecerá nesta geração como nunca vimos antes. E o avivamento atingirá a Igreja Católica. Foi isso que eu vi. E o Senhor me disse, ele falou, eu vou visitar o povo católico, Brandon. Vai haver um grande avivamento na Igreja Católica. Haverá algumas doutrinas, questões doutrinárias que serão corrigidas. Elas serão corrigidas. Uma purificação da casa. E o Senhor me mostrou isso. Eu não sei quanto tempo o avivamento vai durar, gente, mas estou dizendo a vocês que ele está chegando. Uma grande, grande colheita de almas ao redor do mundo. E há 1,4 bilhão de católicos em todo o mundo. E o Senhor disse, Brandon é o principal centro da religião do que representa o cristianismo ao redor do mundo. E nisso visitarei o povo católico com um grande mover do meu espírito sobre a Igreja Católica. E as pessoas vão nascer de novo de forma radical. Elas serão radicalmente transformadas pelo Espírito de Deus. Vocês vão ver. É glorioso. Mas eu vi um abalo vindo para a Itália. E era quase como se estivesse dividida. Foi um abalo tão grande. E eu não sei se isso é simbólico ou um terremoto real, mas estou dizendo, eu vi o Vaticano com rachaduras enormes nas paredes, a ponto de não se sentirem mais seguros para permanecer naquelas salas. E eles tiveram que evacuar. Então eu vi muita coisa. Então o Senhor me mostrou algo grande. Vou ter cuidado com isso. Eu não sou um consultor financeiro. Eu não sou um consultor financeiro. Eu lhe digo o que vejo quando oro. E isso não é um conselho financeiro. Não estou dizendo para você investir ou fazer qualquer coisa com isso. Só estou tentando te dizer que vi algo acontecendo. E eu estou apenas sendo um vigia. Faça o que quiser com o que me foi dito. Mas não estou dizendo para você investir ou não investir. Estou lhe contando o que vi. Ok? Você mesmo reza sobre isso. É isso que é. É um chamado à oração. Não é um chamado para te dizer para fazer qualquer coisa. Mas eu vi, e vou tomar cuidado com as palavras, porque há muitas pessoas me assistindo. Eu vi, nos próximos dias, um novo Michael Saylor surgindo para uma certa criptomoeda, patrocinando-a e sendo uma voz para essa criptomoeda nos próximos dias, assim como Michael Saylor foi para o Bitcoin. E isso será
Se eu disser, não vou dizer como eu vi isso acontecendo. O que você acha? Porque eu não vou contar tudo, mas vou contar uma parte. Hã? Ok. Esse homem está nos Hamptons. Eu vi os Hamptons e o senhor falou comigo especificamente sobre esse homem. E ele é um cara da tecnologia. Esse homem vai se tornar mais, quase como um Mark Cuban, do jeito que ele trabalha com tecnologia. E ele vai patrocinar Solana de forma radical. O que eu vi foi ele patrocinando Solana de forma radical. E ele será uma voz, como o Michael Saylor foi para o Bitcoin. E essa pessoa vai se destacar nos próximos dias e realmente falar muito sobre Solana. E eu não sei por que ele escolheu essa, eu não entendo isso. Só estou te contando o que eu vi. Eu vi esse homem realmente se destacando como um Michael Saylor em relação a Solana, e haverá, e como eu disse, não vou entrar no resto, mas vi coisas estratégicas de investimento e coisas que estavam ligadas a isso com certas empresas, e eu vi o preço-alvo. Eu vi tudo, o Senhor me mostrou o que estava por vir e estou te dizendo, esse homem vai se tornar uma grande voz, e ele está na região dos Hamptons. Ele tem uma casa nos Hamptons, como o Senhor me mostrou. Porque eu vi, foi muito detalhado. Tudo o que o Senhor me mostrou sobre isso. Eu vi uma certa criptomoeda que será usada para uma proteção de 2 camadas a respeito disso. É uma proteção de 2 camadas. Uma camada era pontiaguda. A outra camada era uma camada de backup contra a invasão de IA. Invasão de IA. Era como, sabe, tipo como o McAfee era, sabe? Você baixa isso no seu computador e ele te protege com antivírus, tudo isso contra hackers ou o que quer que seja, tenta te proteger. Bem, essa determinada criptomoeda seria uma parceira para outras. E era uma proteção de 2 camadas, E não era possível penetrá-lo para que os bancos o utilizassem como forma de proteger as informações de seus clientes. Há momentos muito embaraçosos que chegarão aos bancos nos próximos dias. Grandes bancos. Não vou citar os nomes dos bancos, porque eles vão dizer que vocês estão tentando nos fraudar. Eu não sou. Mas houve grandes bancos, 4 em particular, que sofreram violações cibernéticas. Isso será muito embaraçoso para eles. Vazando informações de clientes e roubando dinheiro das contas por meio de fraude, como hackers. Fraude em um nível profundo. E eles vão tentar encobrir porque é muito embaraçoso, pois violaram sua própria barreira. E o Senhor disse que nos próximos dias eles usarão IA para fazer isso. Será uma forma de outro nível. Do que estamos prestes a ver, disse o Senhor, de um sistema da besta. Isso não é mais seguro. Então precisamos disso e precisamos disso para nos proteger. Por isso eles usam certas criptomoedas. É a tecnologia. O Senhor sempre me disse. Ele disse, Brandon, siga qual é a função delas. Siga a função. Se elas têm uma função e oferecem um serviço, siga isso. Eduque-se, ele disse, não se torne ignorante quando se trata dessas coisas. Eduque-se. O que essa função tem a ver para proteger ou fornecer um serviço para isso? E são 2 paredes, 2 camadas de proteção que são impenetráveis. Então foi isso que o Senhor me mostrou. E ele disse, momentos embaraçosos estão chegando. Violações cibernéticas envolvendo dados pessoais, e isso estará nas notícias, envolvendo números de seguro social, informações de contas bancárias e informações privadas relacionadas a 4 grandes, uma em particular, instituição bancária, que será muito destacada nas notícias, e isso será embaraçoso para eles. Eles terão um problema e então terão uma solução chegando. E a solução é uma oportunidade para se tornar rico. Então já falei o suficiente. Mas eu te digo essas coisas porque recebo isso pelo Espírito de Deus. E ele me diz para orar por isso. E ele me alerta. Ele disse que nada é feito nesta terra até que ele revele primeiro as vozes proféticas. E eu já te avisei, eu não acredito que sou uma voz profética. Eu sou um sentinela. Vou dizer isso 1000 vezes se for preciso. Eu acredito que o nosso papel nesta plataforma é orar.
Eu sei que há muitas outras pessoas que se autodenominam profeta isso, profeta aquilo, profeta. Pessoal, esse não é o Brandon. Não sou um profeta autoproclamado. Nenhum ancião veio a mim para dizer que Deus me designou como voz profética para as nações, e não quero me autoproclamar nada. O Senhor me disse, vai e ore. E cada um de nós é chamado para orar. E eu sinto que o Senhor me deu essas visões para alertar o povo sobre o que está por vir, para orar e interceder pelas nações. E até agora, vemos o que o Senhor está nos mostrando nas notícias antes que aconteça. E com isso, eu procuro por frutos. Se não há fruto, você é instável. Sente-se e cale a boca. Entendeu? Mas todos são chamados para orar. Mas eu não quero ser uma pessoa que distrai em nenhuma área, especialmente no YouTube. Tem interferência demais. É coisa demais. Todo mundo tem uma palavra. Todo mundo tem algo a dizer. O que eu quero te dizer é, vamos orar. Se eu trago algo para você e isso confirma em você o que o Senhor está me dizendo, que estamos sendo impulsionados para outra estratosfera dos últimos tempos, que estamos nos últimos eu acho, eu ouço pessoas, eu tenho todos os tipos de pessoas dentro de mim. Brandon, você é tão falso. Todas essas coisas. E eu fico tipo, eu nunca disse que era profeta. Tudo o que eu venho acreditar é que vou contar a vocês como fui chamado para orar. Se você quiser orar comigo, tudo bem. Eu amo orar com vocês. Mas de qualquer forma, vou orar sozinho e vou receber isso e vou anotar. E sempre que você me vir nos Hamptons e eu estiver testemunhando para as pessoas lá, então não fique bravo comigo. Mas de qualquer forma, vou fazer o que Deus me chamou para fazer. E eu sei que ele me chamou para testemunhar aos ricos e dizer a eles que precisam se arrepender e acertar o coração diante de Deus antes que seja tarde demais. Eles não vão ouvir alguém que está quebrado. Você entende? E Deus está alcançando todo mundo. E eu creio de todo o meu coração que ele está levantando pessoas que têm influência financeira. Para dizer, ouça, Deus tem um caminho para você nascer de novo. E você precisa se arrepender, não importa o que aconteça. Ele chama os ricos e chama os pobres. Ele chama a classe média, mas ele chama todo mundo para que nasçam de novo. Porque ele disse, eu não quero que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E tem muita gente que fica irritada com isso. Mas eu não vou, para mim, eu sou apenas uma pessoa no YouTube que ora. E se você quiser orar comigo, tudo bem. Se não quiser, tudo bem também. Mas eu só estou te dizendo o que está por vir. E o que eu sinto que o Senhor me disse, eu sinto a unção do Espírito Santo agora. É por isso que eu digo, não é interessante? Só em coisas assim eu sinto a presença dele tão querida, tão forte novamente esta noite. Enquanto tenho orado pelas finanças. Em especial, quarta-feira. Quarta-feira. O Senhor falou comigo especificamente e disse, quarta-feira é um grande dia. Rezar. Quarta-feira desta semana é um grande dia. Ele me disse isso. E eu estava dirigindo por aí, orando no Espírito, e ele disse, quarta-feira em menos de 48 horas. Em menos de 48 horas será o início da onda. Você verá isso. Ore por isso. Ore sobre isso. Essa é a especialidade de Satanás. Você entende? Ele é o Deus deste mundo das finanças. No que diz respeito às finanças. E ele é capaz de manipular e faz seus joguinhos de marionete. Então, não tiramos o pé do acelerador quando você vê qualquer tipo de avanço. Você continua tornando isso um ponto escorregadio. Você continua batendo até que se torne um ponto escorregadio no reino espiritual. Você diz, bem, tivemos uma pequena vitória, irmão. Vou soltar a corda. Não, você é tolo. Continue batendo até formar uma mancha oleosa. Nunca, ao primeiro sinal de vitória, quando se trata de qualquer avanço na minha vida, desisto e digo, bem, é hora de deixar ir. Nós vencemos. Ah, aleluia. Ela boa. Eu nunca faço isso. Continue batendo nele de forma contínua até que ele não exista mais de jeito nenhum. E outro nível, sabe do que estou falando? Você sabe que já tem a vitória. Então eu quero que você acredite em algo maior. Acredite em algo maior nestes últimos dias. Acredite por algo maior. Deus quer aparecer e se manifestar na sua vida.
Quando vi Trump declarar que ficará ao lado de Israel, vi uma janela de oportunidade em que o Senhor disse: estou soprando sobre a aliança abraâmica como esta geração nunca viu antes. Como esta geração nunca viu antes. Estou soprando sobre a aliança abraâmica, Brandon. E você verá grande bênção sobre aqueles que o abençoam, em contraste com aqueles que o amaldiçoam. E ele disse: lembre-se do que eu te disse. 5 níveis de abalo. Nem todas as pessoas vão experimentar o mesmo abalo. Para alguns será a política França. Para alguns será na terra, com a crosta, o abalo da terra. Finanças, abalo nas finanças, como com o Canadá e as coisas que vi a respeito do Canadá. Agitação das finanças. Tremendo na igreja. Na Itália, Vaticano, tudo isso. Tremendo na igreja, tremendo na terra, tremendo nos céus. Mas, no geral, um tremor quíntuplo. 5 grandes abalos ocorrerão ao mesmo tempo. Como as dores do parto para a mulher, assim será. Como as dores de parto à mulher, assim será quando o Filho do Homem retornar. Então estamos vendo isso se manifestar. E chegará o momento em que o ponto sem retorno chegará, acredito eu, nos próximos dias. Nas próximas semanas. Quando chegarmos a Rosh Hashanah, preste atenção a esse período de tempo. Preste atenção à festa das trombetas. Preste atenção nisso. Estou lhe dizendo, isso é algo significativo no reino espiritual. E foi então que vi fogo nos dias seguintes. Fogo. Aqueles dias no calendário foram iluminados com fogo e começaram a queimar. E eu vi problemas chegando à América. E foi então que eu vi os anjos. Lembra quando eu te contei? Eu ouvi. Há decisões. Antissemitismo. Nós vemos todas essas coisas. Mas foi então que o Senhor disse: Brandon, você verá bênçãos no pensamento de Donald Trump. Você verá bênçãos no pensamento de Donald Trump. Você tem uma janela de oportunidade. Ele continua falando sobre uma colheita. Você tem uma janela de oportunidade. Como isso se encaixa em tudo? Eu contei para todo mundo. Você entende? Você pode ver o bem e o mal ao mesmo tempo com o lugar onde estamos nos tempos do fim. Uma ascensão do antissemitismo, uma ascensão da guerra. Você pode ver rumores de guerras. Você pode ver a igreja gloriosa. Você pode ver as pessoas correndo para Jesus com o que aconteceu na semana passada com esse evento trágico. As pessoas estão indo à igreja, mas você tem loucura acontecendo e a glória acontecendo exatamente ao mesmo tempo. E as pessoas dizem: bem, como vamos ver isso, Brandon? Isso não faz sentido nenhum. Nada nunca faz sentido no reino espiritual. Estou te dizendo, se você pensa de forma natural, o homem natural não percebe as coisas de Deus. A Bíblia já nos disse isso. O homem natural não vai perceber isso. Você não pode pensar de forma natural. Você tem que pensar de forma espiritual. Eu sou guiado pelo meu espírito, não guiado pela minha carne. Eu me recuso a ser uma pessoa carnal. Eu quero ser uma pessoa espiritual, guiado pelo Espírito Santo, em relação a tudo. Então, à medida que os dias ficam mais escuros, a igreja vai brilhar mais. A verdadeira igreja, a verdadeira eclésia, o verdadeiro corpo de crentes, a verdadeira igreja que tem espinha dorsal de ferro que diz: Satanás, daqui você não passa. Você não vai fazer isso. As Éricas estão se levantando e dizendo: eu vou levar o legado do meu marido adiante e vou tornar o nome dele grande nesta terra com Jesus, certo? Eu não vou deixar isso morrer. Não é tornar o nome dele grande de novo, mas sim tornar o nome de Jesus grande por causa do que o marido dela disse. Eu reformulo isso, tudo bem? Me perdoe. Mas o que estou dizendo é tornar o nome de Jesus grande através do ministério deles. Não se trata de engrandecer o nome do homem em qualquer área. Então, como eu disse, volte um pouco nisso. Mas só estou dizendo que Deus está prestes a aparecer e se manifestar na vida das pessoas que simplesmente dizem sim. Eles apenas dizem sim, aqui estou. E é por isso que as pessoas vão ver escuridão. Você verá tremores. Vocês verão um vírus que estará prestes a entrar em cena daqui a mais ou menos 1 ano ou 2 anos. Você verá um vírus entrar em cena.
Vocês verão todos esses grandes abalos porque estamos no fim do fim. E o que ele disse que iria acontecer? Haverá guerras, haverá rumores de guerras, haverá pragas, haverá pestilência, haverá fome, haverá todas essas coisas. Porque este é o princípio das dores. Mas ainda não chegou a hora. Ainda não. Mas o evangelho deve ser pregado a todas as nações como testemunho. E então o fim chegará. E eu estou te dizendo, a Coreia do Norte e muitas pessoas na China e em toda a Ásia, o Senhor disse, eu não me esqueci de vocês. Então ele me disse, eu não me esqueci deles. Haverá uma grande colheita na Coreia do Norte. Haverá uma grande colheita em toda a Ásia. Porque essas pessoas sentem que foram esquecidas. E quanto a nós? E o Senhor disse, Brandon, uma grande colheita de almas está chegando. E a cortina de ferro está caindo. E a Coreia do Norte. E eu lidarei com ele. Eu lidarei com a irmã dele. E eu lidarei com isso. E será uma janela de oportunidade para a igreja trazer a colheita. Não vai durar para sempre. Não será uma janela grande, mas será uma janela desnecessária. Eu quero que você acredite grande por mim. Comigo. Eu quero que você acredite grande comigo. Para crer em Deus por essa colheita de almas. Você entende que o Senhor não quer que nenhuma dessas pessoas vá para o inferno? Assim como você ama seu filho, ele também os ama. Ele os ama com um amor ainda maior do que você pode imaginar. Você não morreu pelo seu filho por escolha, dizendo, me chicoteie, me bata, me enforque, faça todas essas coisas com meus braços. Ele fez tudo isso porque te ama. Ele morreu naquela cruz por cada um de nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. Ele deu livremente. Eu te dou o meu filho. Eu te dou a oportunidade. Porque sem Jesus, nenhum de nós teria tido a oportunidade. Somos salvos pela graça, por meio da fé. E graças a Deus que Ele morreu por cada um de nós. Ou todos nós estaríamos enfrentando o inferno. Graças a Deus por Jesus. Obrigado, Jesus, por ter vindo e morrido por mim. Ele pagou o preço máximo para você ter vitória, e os dias se aproximam, ficando mais sombrios, como dores de parto, cada vez mais intensas e escuras. E vemos isso. Olhe para aquela senhora ali. O que ela disse há poucos minutos quando eu mostrei aquele vídeo para você. Devemos ter 2 estados sendo liberados e todas as coisas que ela está dizendo. Eu fico tipo, ok, entendi o que você está dizendo, mas nós não queremos isso. Não, nós não queremos isso. Nós queremos paz. Nós não queremos fazer isso. Nós queremos abençoar Israel. Eu não disse abençoar o governo. Eu não estou sempre defendendo tudo o que o governo faz. Ah, você é da Mossad. Já me disseram que sou da Mossad, seja lá o que isso for. Você é da Mossad. Você é isso. Gente, vamos lá. Deixa o elevador chegar até o topo. Eu sou o Brandon. Eu sento atrás de um computador e oro. E eu conto a vocês tudo o que Jesus me diz para contar quando oramos juntos. Sou um cara tão normal quanto você, que apenas disse sim. Eu não trabalho para a CIA. Eu não trabalho para nenhum tipo de agência de inteligência tentando fazer propaganda no governo. Já me disseram todo tipo de coisa estranha. E só digo, vamos lá, cara. Você entende? Deus fala com seu povo e avisa sobre o que está por vir. Teve que haver algum tipo de... Não é nada especial. É só qualquer pessoa que passa tempo com ele. Você entende? Ele ama cada um de nós da mesma forma. E ele nos ama incondicionalmente. E ele quer que você tenha uma vida boa. Então era isso que eu realmente tinha para você. Falei por muito mais tempo do que provavelmente deveria. Mas agora já são 10h30 quase. E eu só queria, antes de tudo, encorajar vocês sobre o vídeo anterior, o primeiro vídeo que assistimos hoje, de que estamos fazendo a diferença, eu acredito, em meio à escuridão. Estamos fazendo a diferença de que somos capazes de mudar as coisas através do poder da oração. E quando o Senhor nos revela que há ataques vindo, e Ele nos alerta que haverá grandes abalos em 10 grandes cidades,
que esses homens podem ter feito parte disso? Eu não sei. Os nomes deles eram meio estranhos. Não pareciam nomes americanos. Sabe, parecia que eram pessoas que infiltraram a fronteira e vieram para cá ilegalmente com um plano maligno e más intenções contra nós, tentando matar, roubar e destruir. Não parecia que eram nomes como Bubba ou Jeff Power ou qualquer um desses nomes? De onde eles eram? Nós somos do Sul. Não, eles não eram. Eu não me lembro. É como se soasse daquele jeito que você fala quando está pigarreando. Um hot lamita, ou seja lá o que for. Quero dizer, não soava como Jeffro ou algo assim. Sabe do que estou falando? Quero dizer, só tentei ser real com vocês. Vamos ser sinceros. Então, eu amo vocês. Vamos orar. Quer orar um pouco? Vamos orar pela nossa nação. Provavelmente. Não sei por que eu digo isso. É por isso que seus olhos ficam arregalados. Tipo, meu Deus. Era Hamad ou algo do tipo, sei lá. Não era bem como o Buba ou o nosso primo, sabe? Esse tipo de coisas. O que você está fazendo aí fora, Buba? É um Hamad. Certo, vamos lá. Pai, eu só te agradeço pelo teu corpo que foi partido por nós. Quantas pessoas estão até assistindo isso? Bastante gente, ok. Então vamos orar juntos. Certo, Pai, eu só te agradeço, Senhor, pelo teu corpo que foi partido por nós. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque estamos aqui apenas para ser um vaso para o Senhor agir através de nós, sendo reais, Senhor. E nós somos apenas pessoas famintas, pessoas comuns que dizem, Pai, eis-me aqui, usa-me. O operário, o executivo, todos trabalhando juntos para cumprir a missão, porque Jesus Cristo está voltando. E é todo mundo junto, mãos à obra. Não importa se você é um fritador de hambúrguer, um faxineiro, um cavador de valas, trabalha em Wall Street, é médico, advogado, seja lá o que for. O que estou dizendo é que toda pessoa é chamada para fazer algo grande para Jesus, no nível em que está. Ninguém é melhor do que ninguém. Somos todos apenas servos do Deus Altíssimo, dizendo, Deus, eis-me aqui, usa-me. Eis-me aqui, usa-me. Estou com fome, estou com sede e quero ver as coisas mudarem. Obrigado, Pai. Pai, por este corpo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor morreu por mim. Obrigado, Senhor, por eu poder até mesmo tomar a ceia e fazer isso. Porque isso representa algo no mundo espiritual. Porque Jesus pagou o preço para que eu andasse em vitória. E eu só quero levantar este corpo diante de ti, Pai, e ser verdadeiro e dizer obrigado. Obrigado. Obrigado por morrer por mim. Obrigado, Senhor, por me salvar. E assim eu não preciso ir para o inferno do diabo. E eu tenho um lugar na eternidade. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor está preparando uma mansão para mim agora mesmo enquanto eu falo. E o Senhor já tem esse lugar preparado para mim. E no momento em que eu deixar este corpo, estar ausente do corpo é estar presente com o Senhor. Obrigado, Senhor, porque eu não preciso ir para o inferno. Obrigado, Senhor, porque esta noite estou lavado no teu sangue precioso. Recebemos este corpo em nome de Jesus. Amém e amém. Senhor, nós te agradecemos pelo sangue. E nós valorizamos muito o sangue, e o sangue nos valoriza muito. E aplicamos o sangue de Jesus sobre cada um de nós esta noite. Sobre cada um deles, Senhor. Nós clamamos pelo sangue de Jesus. E te agradecemos, Senhor, pelo sangue que nos cobre. Obrigado, Senhor, porque nós valorizamos muito o sangue. E o sangue nos valoriza muito. E cada um de nós. O sangue nunca perde o seu poder. O sangue nos cobre, nos lava e nos purifica. Em nome de Jesus, de todo pecado, de toda doença, de toda enfermidade, de tudo. E nós lhe damos toda a glória, honra e louvor por isso em nome de Jesus. E oramos durante esse tempo de oração para que não sejamos interrompidos e impedidos por nenhuma força satânica ou demoníaca. Nós cobrimos esta casa, nós cobrimos nossas mentes. Nós nos cobrimos e nós apenas ouvimos e vemos o que o Espírito do Senhor está nos dizendo que deveríamos ver. Em nome de Jesus. Sem ser perturbados por nenhum demônio. Amém e amém. Obrigado, Senhor.
Nós tomamos o sangue. Eu ganhei, alguém me abençoou com um novo aparelho de raspar a cabeça. E eu fiz um novo corte de cabelo. Não é legal? Eu já sou careca, pessoal, mas ele cortou muito bem as laterais. Eu gostei muito. Eles me abençoaram com isso. É um aparelhinho de barbear. Eu pensei, olha só, não tem como fazer um barbear mais rente do que esse. Não dá, você quase poderia comer em cima disso. Eu não gosto de usar lâmina na cabeça porque ela agarra e acaba me cortando. Por isso não gosto de fazer isso, então só aparo. Mas esse cara me abençoou com um aparelho que passou na minha cabeça e limpou tudo. Fiquei tipo, gostei disso, ficou brilhando. Se eu fosse ao sol e virasse a cabeça, ia te cegar por um instante e você teria que colocar óculos escuros. Minha filha disse, nunca vi isso antes, papai. Agora você está realmente careca. Eu disse, estou mesmo. É real, fica brilhando nessas luzes, olha só, Bing. Então, tudo bem. Bom, vamos orar, pessoal, vamos orar. E vamos buscar a Deus um pouco antes de terminarmos isso. E ver se Ele tem algo para a gente orar, para nos mostrar ou algo assim. Eu já vi muita coisa hoje. Quero dizer, como eu disse, foi uma visão de olhos abertos durante a oração esta tarde, me mostrando todas as coisas sobre cripto e tudo o que estava por vir. Durou quase 1h30, mas tomamos notas e tudo. E se o Senhor me liberar para dizer mais alguma coisa, eu o farei. Senão, não posso. Mas há muito o que falar sobre isso e muita coisa está por vir em relação às finanças do mundo, em relação a essa nova revolução industrial com tecnologia de IA. E uma grande agitação com todas essas coisas, deixando o sistema bestial pronto para tudo isso. E muitas pessoas acham que é apenas a vida normal, mas não é. O sapo na panela está esquentando e ele não sabe que está sendo fervido. Ele não sabe disso. Ele vai se tornando insensível, assim como vemos acontecer com esse jovem. E as pessoas dizem, isso é o grande despertar? É parte do fruto do início disso. E todo mundo diz, bem, isso vai causar um grande avivamento por causa da morte dele. Isso faz as pessoas acordarem, como aconteceu no 11 de setembro. Mas o Senhor me disse, nenhum homem vai criar um avivamento apenas realizando um culto de avivamento. Ele nasce através da oração. Ele nasce através da oração. O avivamento vem com arrependimento. O avivamento vem com oração. E muitos pensam, bem, um assassinato vai causar um avivamento. Bem, isso faz as pessoas ficarem abaladas e voltarem para a igreja por um tempo. Mas o verdadeiro avivamento é o verdadeiro arrependimento. É se afastar dos seus pecados. É se prostrar diante de um Deus santo. O avivamento nasce na oração. Todo o avivamento de Azusa Pensacola até o avivamento do país de Gales, todos nasceram da oração. E o Senhor disse, se você olhar para os lugares onde eu te falei, esses pontos quentes, onde eu disse que o avivamento iria brotar na América, todos são igrejas que oram. Todos são pessoas que oram. Eles estão orando, eles estão buscando isso. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se afastar dos seus maus caminhos, então eles ouvirão dos céus e eu curarei a sua terra. Curarei a sua terra com avivamento. Vai ser algo lindo. Mas eles se humilharam e oraram primeiro. E o Senhor me disse, ele falou, Brandon, sabe como eles tentam fazer um avivamento no centro, maybe? Você tenta acender algo e planeja isso. E é um avivamento planejado. O que está prestes a acontecer? Não vai ser planejado. Quero que você entenda. Você, Senhor, não vai controlar o que está prestes a acontecer. O avivamento que está vindo de mar a mar, de todos os lugares, você não vai controlar com sua mente teológica, hermenêutica, teosófica. É assim que deve ser, e nós vamos estruturar esse avivamento. Vai acontecer como pipoca na panela. E nenhum homem receberá a glória pelo que está prestes a acontecer. Eu vi pessoas paradas na esquina de uma rua em St. Louis, Missouri, que estavam apenas sendo obedientes. E havia um homem afro-americano em uma cadeira de rodas.
E essas pessoas se aproximaram dele e impuseram as mãos sobre ele. E o poder de Deus o levantou daquela cadeira de rodas, e o avivamento irrompeu naquela esquina. Foi como uma onda de glória, mas foi como um grande impacto. Quando você joga uma pedra ali, ela vai para todas as direções. Não foi só uma onda como essa. Era como uma ondulação. E todo mundo começou a cair no Espírito Santo. A energia elétrica começou a chegar na esquina da rua St. Louis, Missouri. Era isso que ele estava tentando me dizer. Ele disse que você só vai ficar no Walmart, ou onde quer que esteja seu supermercado. E você entra lá e tem que orar por aquele cara. E ele vai se levantar ou ser curado, ou seja, o que for. E os olhos cegos deles vão se abrir. E todo mundo ao redor vai perguntar: o que acabou de acontecer? E a glória vai se manifestar ali. E não será algo que você conseguirá controlar. Nenhum homem vai receber a glória pelo que está prestes a acontecer. Será um mover soberano de Deus nesta terra. E você vai ver que vai ficar lindo. O Senhor me disse: veja, essas pessoas tentam organizar isso. Organizar um reavivamento. Vamos organizar isso. Vamos fazer isso acontecer. Você não vai fazer isso acontecer. Ela vai nascer da oração. E vai ser espontâneo, como pipoca na panela. Foi isso que eu vi. E eu estou te dizendo. Porque eu estava orando por um avivamento aqui em Tulsa. Supostamente você diz: teremos um avivamento aqui. Observe, vá e fique lá atrás. E absorva a atmosfera. E eu vou te instruir em algumas coisas através disso. Então eu fui a esse evento e fiquei lá atrás no túnel e fiquei ali por cerca de 1h30, eu e meu filho, apenas orando em espírito. Eu disse: o que você quer que eu veja? O que você quer que eu veja? Ele disse: quero que você fique espiritualmente atento. Vá agora mesmo e apenas observe a atmosfera. E me diga, o que você vê? Eu disse: está morto. Está morto, sem vida. O que é que eu deveria ver? Está sem vida. Não estou tentando ser crítico, só estou sendo realista. Está sem vida, sem glória, sem faísca do Espírito Santo. É como tocar em um fogão frio. Ele disse: exatamente. Agora vá orar. Você não vai causar o avivamento com o que quer que você faça, da forma que tentar fazer acontecer. Será um mover de Deus que virá de todo o mundo, e você vai ver isso. E isso vai acontecer através das pessoas mais improváveis. Não com as pessoas que têm ego, pensando: bem, eu já estive lá e já fiz isso, e eu tenho o Espírito Santo sobre mim. E ele vai me usar porque eu tenho uma plataforma. Ele disse: eu vou usar os anônimos. Não serão as pessoas que têm um ministério enorme. Você vai ficar tão surpreso e tudo mais com o que Deus está prestes a fazer. E vai ser a pessoa que está apenas trabalhando atrás do balcão de um Donald que simplesmente diz: Deus, eis-me aqui. Porque ele não está mais lidando com orgulho espiritual e egos espirituais. Eu sou tão importante porque tenho tantas pessoas. E é por isso que o Senhor disse: permaneça humilde. Fique na última fileira. Mantenha-se humilde diante de mim para que eu possa te usar. Se for preciso, vá pegar um cocô no chão da igreja. Se alguém tiver... Odeio ser grosseiro, mas é só sendo realista. Vá lá fora e limpe um vaso sanitário se você começar a se achar demais de novo. Não se esqueça de onde você veio, porque eu não posso te usar se você ficar convencido de novo. Mantenha-se humilde e nunca se veja como mais arrogante do que qualquer outra pessoa. Não importa o quão grande sua plataforma fique ou o quanto eu te use no dia a dia. Lembre-se do zelador. Lembre-se do cocô e da luva de plástico. Não se esqueça disso. E eu estou dizendo a vocês, senhoras e senhores, esse avivamento vai nascer da oração. Está vindo um grande abalo e uma humilhação para a América. Há ego demais, orgulho demais, e Deus está sacudindo esta terra. Ele vai sacudi-la até o âmago. Mas se você ouvir a ele, com tudo o que está prestes a acontecer, ele disse que você pode surfar a onda das finanças para apoiar o meu evangelho por todo este mundo, se você apenas me ouvir. E nos dias que virão. Mas eu não gritarei mais meus segredos para o povo. Então eu te conto pedaços e partes do que estou orando. Eu só te conto pedaços e partes.
Apenas o suficiente para talvez te fazer mergulhar no rio e buscá-lo. Não pela provisão dele, mas apenas para isso desperta a curiosidade do incrédulo. É assim que o Senhor usa a isca de peixe. Isso faz você vir e clicar por causa do título, mas o principal motivo de eu estar neste canal não é para que você venha ouvir sobre todas essas outras coisas. É para te dizer que Jesus Cristo está voltando e você está ficando sem tempo. É hora de se arrepender e é hora de se acertar diante de um Deus santo. O verdadeiro arrependimento significa virar antes de queimar. Deus, eu não quero mais nada disso. Eu quero tudo de ti. Eu sou totalmente teu. E é muito importante que todos vocês ouçam isso. É muito importante que vocês percebam que estamos ficando sem tempo. Eu oro pela Europa. Eu oro pelo povo da França e da Alemanha, pelo que vi que está por vir. Aquela é a suástica e as coisas, o sacrifício e a feitiçaria que eu vi. E minha nossa, pessoal, há tanta escuridão. E a própria escuridão que eles estão tentando canalizar para obter, eles estão prestes a conseguir e vão perder o controle sobre ela. Vocês não percebem que, quando brincam com fogo, acabam se queimando. E muita dessa feitiçaria e ocultismo que eu vi, eles achavam que estavam controlando. E eles eram amigos do diabo e estavam invocando esses espíritos, sacrificando vidas e fazendo essas coisas para tentar alcançar o espiritual, aquilo que achavam que estavam conseguindo controlar, mas vão perder o controle sobre isso. E isso vai se voltar contra eles. E o Senhor me disse que a igreja precisa se levantar e tomar nosso domínio e autoridade como nunca fizemos antes. Orando, orando. É realmente sério. Não é uma igreja voltada para agradar visitantes. É uma igreja fora do comum. Quero dizer, não é uma igreja comum. Esta não é uma igreja comum, onde apenas vamos ao nosso culto de 30 minutos e fazemos a nossa parte. Estou tentando acordá-los, pois coisas grandes estão prestes a acontecer. Mas o Senhor destacou a quarta-feira para mim esta semana. O Senhor destacou para mim as próximas 48 horas. Ele destacou para orar sobre a quarta-feira. Grandes decisões serão tomadas na quarta-feira. Grandes decisões serão tomadas na quarta-feira. Pai, eu te agradeço, Senhor, por cada pessoa que está representada aqui esta noite. Eu te agradeço, Pai, por esta grande nação. E te agradecemos, Senhor, porque o Senhor usa cada um de nós. Pai, apenas as pessoas que são seus trabalhadores de colarinho branco, de colarinho azul, que estão desesperadas por Jesus. E queremos um toque de um fogo novo. Nós queremos ser usados fora de qualquer pessoa que tenha uma grande plataforma, um grande público. Pai, eis-nos aqui, apenas nos use. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos chamou e nos escolheu para um tempo como este, para que sejamos o novo Pai que ficará diante do Rei e dirá: ouça, há uma conspiração contra o seu povo. Há uma conspiração contra o povo. O Senhor vai poupar a vida deles? Quem está conspirando contra você? É ele. Mas foi preciso alguém com uma coluna vertebral de ferro, como um pé de cabra, que ficou diante do rei e disse: há uma conspiração contra o povo. Não era algo popular. Não era algo que ela queria fazer, mas ela teve coragem para fazer. Deus vai te usar se você tiver coragem para fazer. E apenas diga sim. Não vai ser popular e não vai ser confortável. Sua carne vai se contorcer. Isso não é confortável para mim. Acredite em mim. Não é algo que eu queira fazer, falar na frente de milhares de pessoas e contar meus assuntos pessoais diante de uma câmera em uma transmissão ao vivo para o mundo todo. Não é algo que eu queria fazer. Na verdade, eu supliquei a Deus para não fazer isso por mais de 2 anos. Eu disse não. E então, um dia, ele veio até mim e disse: se você não fizer isso, vai voltar para casa mais cedo. Eu disse: certamente não estou ouvindo direito. Recebi confirmação de outra pessoa. E eu fiquei ali e disse: quão justo é isso?
Ele disse: Bem, se você não vai fazer o que eu te chamei para fazer e não vai cumprir o que eu te comissionei a fazer, então você terminou sua corrida. Acabou. Você pode voltar para casa. Por rebeldia, você abrirá a porta. Eu disse: estou me arrependendo bem rápido. Então eu fiz meu primeiro vídeo e coloquei no YouTube. E o Senhor soprou sobre isso. Pensei: se não houver fruto, vou desligar tudo. Se ninguém aparecer para me ver orar, ou seja lá o que for, então esquece. Ele disse: quero que você ore. Eu tento falar. Ele disse: ore. E eu disse: vou te dizer, ore por essas pessoas. Mostre a elas como orar. E então eu disse para minha esposa: vai ser o fim do canal se a gente orar lá. Ninguém vai querer nos ouvir orando em línguas. O Senhor disse: faça. Então isso é interessante para mim. Tudo isso é tão interessante. Então, obrigado, Pai, porque o Senhor usa as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. O Senhor usa aquilo que é loucura. O Senhor usa as coisas que a gente pensa, mas Deus, nenhum homem pode receber a glória por isso, só Deus. Pai, eu te agradeço, Senhor, agora mesmo. Eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs. Eu os coloco diante de ti, Pai, para que o Senhor os unja para um tempo como este. Que eles sejam o Pai, que eles sejam os Davids, que eles sejam aqueles que são a voz clamando na escuridão. Eles são aqueles no deserto clamando e dizendo que Jesus Cristo está vindo. E que o Senhor os unja e os designe para um tempo como este. Pai, que eles tenham aquela luz no rosto como Moisés. E quando eles descem da montanha, precisam enrolar a cabeça em uma toalha, porque dizem: a glória do Senhor está sobre você, e isso está me assustando. Obrigado, Pai, porque a glória do Senhor repouse sobre nossos rostos, sobre nossa aparência, para que o amor e a luz de Deus brilhem em nós tão fortemente, saindo da nossa luz, dos nossos olhos, dos poros do nosso rosto, que as pessoas digam que há algo diferente em você. Na hora mais escura, quando o mundo vai ficar cada vez mais escuro e a igreja vai brilhar cada vez mais. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque essa luz vai brilhar sobre o nosso rosto e as pessoas vão ver e dizer: o que há de diferente em você? O que é isso? O que é essa luz? O que é essa glória? O que é essa presença? Eu sinto algo. O que é isso? E você diz: é Jesus. É Deus. É o Senhor. Ele está brilhando sobre mim. Ele está tentando te atrair, pois ninguém vem ao Pai a não ser que ele o atraia. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque tu disseste: se eu for exaltado, atrairei todos a mim. Nós te exaltamos, Senhor, e atraímos para desviar. Fazemos tudo o que nos disseste para fazer, porque tu não dividirás a glória com nenhum de nós. Tu não dividirás a glória com nenhum de nós. Pai, que sejamos como aquela pipoca dentro do grão e que possamos estourar. E estourar, e estourar, e estourar por toda esta nação. E não será algo religioso ou organizado, mas será uma onda da presença de Deus ininterrupta e sem impedimentos de qualquer força satânica ou demoníaca, com o maior mover da presença de Deus que este mundo já viu, e será a onda da glória que temos esperado, e todos virão ao arrependimento por causa disso, por causa de Jesus, e o conhecimento salvador da palavra se espalhará por todo o mundo, e então o fim virá. Cremos, Pai, que o Senhor nos chamou para o reino para um tempo como este. Eu te agradeço, Pai, por nos usar. Eu te agradeço, Senhor, que este é o tempo que o Senhor nos escolheu e que o fogo de Deus repousará sobre nossos rostos. E nossos pastores, os profetas, os evangelistas, os mestres e os apóstolos se levantarão em nome de Jesus e nos lugares mais improváveis. E, Pai, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor está soprando sobre cada um de nós. O Senhor está soprando sobre nós com uma unção fresca, soprando sobre nós com um novo toque do Espírito Santo. Pai, soprando sobre nós para uma nova presença do fogo de Deus. Em meio ao caos, em meio à turbulência, Pai, nós podemos falar e chamar à existência as coisas que não são como se já fossem e dizemos: paz, aquieta-te. Paz, aquieta-te. Pois há mais conosco do que com eles. Pois o Senhor me disse que está enviando seus santos anjos e uma onda da presença de Deus como nunca vimos, um ponto de ruptura. O Senhor disse que estamos nesse ponto de ruptura. Nós estamos aqui.
E a unção do Espírito Santo repousará sobre nós, como fez com os teus discípulos, Pai. Que quando passarmos e nossa sombra tocar as pessoas, elas serão curadas. Pai, que quando impusermos as mãos sobre os enfermos, seus braços crescerão. Quando impusermos as mãos sobre os olhos cegos, eles se abrirão. Quando impusermos as mãos sobre os ouvidos, eles se abrirão. Pai, quando falarmos aos mortos, eles se levantarão. Pai, eu te agradeço, Senhor, pois fomos chamados para o reino. Fomos chamados para o reino para um tempo como este. E nós te damos glória, honra e louvor. E eu te agradeço, Pai, porque somos apenas esses vasos que dizem sim. Sim, Senhor. Eis-me aqui. Usa-me. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me. Toma aquela brasa do altar e coloca em nossos lábios, Senhor, e queima toda a impureza em nós, Senhor. Toma essa brasa e coloca em nossos lábios, Senhor, e nós falamos fogo. Nós falamos o fogo. Nós vamos decretar e declarar que Jesus Cristo está vindo e ele vai voltar. Até mesmo dos nossos filhos e filhas, até mesmo das crianças de 5 anos, eles proclamarão que Jesus está vindo e terão grande ousadia em suas escolas. Obrigado, Senhor, porque tu chamarás e usarás até mesmo os pequeninos. Tu usarás até mesmo os pequeninos. Ó, Senhor, nós te louvamos. Ó, Senhor, nós te damos louvor e glória por tudo o que tens feito e por tudo o que continuas a fazer. E nós te damos honra e te damos glória, pois, Pai, eu te agradeço, Senhor, por nos chamar. Eu te agradeço, Senhor, por nos designar para um tempo como este, para que tenhamos ousadia de falar ao povo que não recuamos, mas nos levantaremos como leões. Nós nos levantaremos como os leões que precisamos ser, Pai, e não seremos fracos ou indecisos. Obrigado, Pai. Nós te damos louvor e glória por isso, em nome poderoso de Jesus. Obrigado, Senhor, por curas, demonstrações e manifestações da tua glória sobre cada pessoa que está assistindo isso agora. Você pode ter uma enfermidade em seu corpo. Você pode ter recebido uma sentença de morte do médico. Mas eu creio que há uma data de validade para tudo aquilo pelo que você tem crido. E eu creio, Pai, que hoje à noite é a data de validade para aquilo que eles têm crido nesta noite. Eu os declaro curados, completos e bem, em nome poderoso de Jesus. Nós os declaramos libertos. Declaramos seus casamentos restaurados. Que, Pai, seus casamentos podem estar à beira do divórcio. Eles podem até já ter preenchido os papéis e já receberam os papéis do divórcio. Mas cremos, Pai, que haverá uma reviravolta. Que tu és o Deus da restauração. E aquilo que o diabo planejou para o mal, tu transformarás em bem. Cremos que o amor pode ser reacendido. Cremos que o amor pode ser reacendido novamente. Que aquela antiga chama seja reavivada e se torne ainda maior. Cremos, Pai, que os filhos que se desviaram estão voltando para casa. Chamamos os filhos desviados de volta para casa agora, em nome de Jesus. Pai, eles podem estar, e nós chamamos todos. O tráfico sexual seja descoberto e levado à justiça. Todo pedófilo, toda pessoa envolvida no tráfico de escravos sexuais. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque há uma exposição dessa escuridão em nome de Jesus. E eu te agradeço, Senhor, porque todas as coisas ocultas serão reveladas, até mesmo no que diz respeito aos arquivos de Epstein. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque estás trazendo luz à escuridão e estás expondo as trevas. E a justiça e a verdade prevalecerão. Que estás desvendando como um pano, como uma luz. E as baratas podem estar correndo para todos os lados, mas o veneno vai pegá-las. O veneno do Espírito Santo vai pegá-las. E nós, Pai, há juízo para a lei da semeadura, do tempo e da colheita. Semeadura, tempo e colheita, Pai. Pai, isso vai acontecer, pois a semeadura, o tempo e a colheita vão se acelerar. E tudo o que o homem semear, isso também colherá. Cremos, Pai, que há uma exposição das trevas em nome de Jesus. Nesses lugares de governo, nesses lugares de celebridades e tudo isso, Pai, as trevas, Pai, haverá uma exposição das trevas em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, Pai, por trazer paz aos corações das pessoas, trazendo paz e alegria de volta aos lares na América. Pai, pelas famílias. Os lares cristãos bíblicos, lavados pelo sangue, nascidos de novo, têm alegria. Alegria. Com paz.
E eles têm amor. E eles são conhecidos pelo seu amor. Eles são conhecidos pelo amor. Pai, seremos conhecidos por como amamos uns aos outros? Seremos conhecidos por como amamos uns aos outros, Pai? Nós te agradecemos, Senhor. Pai, que o amor é rei em nosso lar. Amor. Amor. Pois Deus é amor. Deus é amor. E o amor é derramado ou trazido ao nosso coração pelo Espírito Santo. Cremos que o amor, esse fundamento de amor está em nossos lares. Que, Pai, que nós transbordamos amor. Quando vamos a esses lugares e eles dizem, sabe, você não é julgador, você não é maldoso. Sabe de uma coisa? Você nunca, nenhuma vez, me bateu na cabeça com a Bíblia. Tudo o que você faz é me mostrar amor e está tentando me dizer que eu preciso me arrepender. O amor diz às pessoas que elas precisam se arrepender. O amor fala com as pessoas, não as maldosamente. Você não precisa ser mal com as pessoas, mas você apenas lhes diz a verdade com amor. Você diz a verdade às pessoas com amor. Acredito que seja 2 Coríntios 13. Pode ser 1 Coríntios 13. 1 Coríntios. Pai, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço, Senhor. O amor é paciente. O amor é gentil. Somos gentis e demonstramos amor hoje, Pai, em nome de Jesus. Oramos por reavivamento. Oramos por reavivamento em nossas igrejas. Obrigado, Senhor, pelo batismo do Espírito Santo e pelo fogo. Para batismo do Espírito Santo e fogo. E nós damos a vocês todo o louvor e glória quando eles começam o dia, quando terminam o dia, onde quer que estejam agora. Em todo o mundo. Nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos, Pai. Há tantas pessoas assistindo, até mesmo na Austrália agora. Há muitas pessoas assistindo na Nova Zelândia e por toda parte. Eles estão começando seu dia se organizando por lá. Eu te agradeço, Pai, pela glória do Senhor sobre essas pessoas hoje. Por negócios. Pai, eu oro para que tudo o que eles colocarem as mãos prospere. Pai, eu te agradeço, Senhor, por ideias criativas para adquirir riqueza. Pai, que eles sejam abençoados na cidade e no campo. Eles são abençoados ao entrar e abençoados ao sair. Pai, tudo o que eles tocarem será abençoado. Pai, que eles não tenham dificuldades nem faltem coisa alguma boa. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque temos mais do que o suficiente. Temos abundância em nossas contas. Nossas contas bancárias estão transbordando em nome de Jesus. Que tu és o Deus que possui o gado sobre 1000 colinas. E eu creio, Pai, que, Pai, o Senhor nem precisa vender uma de suas vacas. O Senhor não precisa ir lá e dizer, bem, Jesus, temos que nos livrar de 10.000 delas porque ele precisa de tanto dinheiro. Pai, o Senhor tem o suprimento abundante e excedente. O Senhor é o suprimento abundante e excedente que nunca se esgota. O Senhor nem precisa vender um dos tijolos de sua rua, Senhor. Um dos seus grandes tijolos. E o Senhor diz, preciso vender um desses tijolos, Jesus. Não, não. Deus nunca, jamais fica sem. Ele tem um suprimento abundante. E eu creio que somos co-herdeiros de Jesus Cristo. E assim como Ele é, nós também somos neste mundo. E Pai, eu te agradeço, e todos os povos da terra, de acordo com Deuteronômio 28:10, e todos os povos da terra verão que somos chamados pelo teu nome, e na presença do Senhor. E eles terão temor de nós. E o Senhor fará com que você tenha um excedente de prosperidade, através do fruto do seu corpo, do seu gado e da sua terra, na terra que o Senhor jurou a seus pais dar a você. E o Senhor abrirá para você os seus bons tesouros. Os seus bons tesouros. Os céus para dar a chuva sobre a sua terra na estação certa, e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. E você emprestará a muitas nações, e você não tomará emprestado. Pai, eu te agradeço, Senhor, por Deuteronômio 28. Que, Pai, eu vivo nessa bênção. Esse, Pai, não temos que viver de salário em salário, mal conseguindo sobreviver. Mas, Pai, eu te agradeço, Senhor, que você disse dar, e nos será dado. Boa medida. Pressione para baixo, abalados juntos e atropelando, os homens darão ao nosso seio. Então, Pai, nós te damos louvor, glória e honra por isso, no poderoso nome de Jesus, ao encerrarmos isto. E te agradecemos por este tempo de oração. Amém e amém. Bem, são 11 horas. Eu só queria dizer que nós te amamos.
Eu vim aqui hoje e queria compartilhar um pouco disso com você. Eu sei que não orei tanto quanto provavelmente deveria, mas vamos orar mais amanhã. Quando vemos essas coisas acontecendo nas notícias, é empolgante. É empolgante. Então eu não quis deixar de fazer um vídeo. Eu poderia simplesmente ter pulado, mas não quis. Nós te amamos. Se você puder, pode me fazer um favor? Por favor, inscreva-se. Se você é novo aqui e nunca assistiu a um dos nossos vídeos, nós oramos aqui e é para isso que fomos chamados. Estamos crendo em um exército de oração de 1 milhão de homens e mulheres. E eu acredito que já estamos a caminho, mas precisamos de muito mais para chegar lá. Então, se você puder ficar por aqui, inscreva-se, inscreva-se, inscreva-se. Clique no sininho de notificações. Clique no botão de curtir. Comente algo legal aqui embaixo depois que acabar, porque isso vai ficar salvo ao vivo no arquivo e não terá comentários. Então, se você puder comentar para ajudar a impulsionar no algoritmo, isso realmente nos abençoaria. Nunca tentamos, nunca queremos ser um peso para ninguém. Queremos ser uma bênção para as pessoas. E quando você vier aqui, espero que você receba algo. Que você saia daqui com o seu cálice transbordando. Que você tenha bebido do poço do rio da água viva. E que Deus esteja fazendo algo aqui neste canal que está transmitindo vida para você. Enquanto você é capaz de ir de glória em glória, eu oro para que você esteja recebendo algo aqui. De verdade. Nós amamos todos vocês. Amamos mesmo. E se alguém estiver pedindo qualquer coisa para você nos comentários ou lá embaixo dizendo que somos nós não pedimos nada. Temos uma opção para abençoar nossa família porque as pessoas nos perguntaram. Se quiser, tudo bem. Se não, está ótimo. Vocês só venham aqui e orem. Estamos felizes que vocês venham. Mas quero que vocês saibam, nunca vamos pedir nada a vocês. As pessoas lá embaixo são golpistas. Eles são golpistas. Essas pessoas não têm escrúpulos. Você precisa saber que eles vieram para roubar seu dinheiro. Então, se eles estiverem na seção de comentários e comentarem algo para você dizendo quero que você me envie suas criptomoedas ou quero que você me envie suas joias, como uma senhora disse que um cara pediu todas as joias dela. Gente, não caiam nessa. Nunca vamos pedir suas joias. Nunca vamos pedir suas criptomoedas. Isso é uma loucura. Essas pessoas são malucas. E além disso, nem sequer usam meu nome corretamente. É Last Days, e eles colocam um monte de besteira do lado. Eu sou Last Days 247. Eu não sou a baboseira deles. Tentando fazer você acreditar que eles sou eu. E eles estão copiando minha foto. Passei o dia apagando incêndios de gente me copiando, dizendo que o arrebatamento será no dia 23. Eu não acredito que o arrebatamento será no dia 23. Só quero que vocês saibam disso. E tem muita gente achando que eu acredito nisso. Eu não acredito nisso. E estão dizendo que eu acredito. E eu não acredito. Então é como se eu tivesse que apagar esses incêndios. Digo, escuta, ei, espera aí, ei. Eu não sei. Quanto maior o canal fica, mais aparecem os golpistas. Então eu só digo, ok. Mas toda a glória é a Jesus. Estamos muito felizes por ter esse tipo de problema. Mas obrigado por curtir. Obrigado por se inscrever. Obrigado por nos apoiar. Nós sempre encerramos a transmissão e nos vemos amanhã dizendo para você colocar um sorriso no rosto e uma canção em seu coração. Jesus ama você muito e nós amamos você. Deus abençoe a todos e nos veremos novamente. Bye, bye.